E fui para a cidade grande morar com meu filho após me aposentar. Todas as noites, às 3 da manhã, ele tomava banho. Uma vez, minha curiosidade falou mais alto e eu espiei. A cena no banheiro me aterrorizou tanto que me mudei para um residencial sênior no dia seguinte. Sejam bem-vindos ao Geralda Narra. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e escrever aqui embaixo de onde você está nos acompanhando hoje. Vamos para a história. Na pequena cidade do interior onde vivi toda a minha vida, o vento do final do outono trazia o frio seco do início do inverno, penetrando agudamente em cada canto da casa. Meu nome é Eliana, e aos 65 anos tinha acabado de me despedir oficialmente do pó de giz das salas de aula da escola estadual, onde lecionei por décadas. Aquele casarão antigo de estilo colonial havia testemunhado quase toda a minha vida, de uma jovem professora entusiasmada a uma viúva, e agora a esta senhora cujos cabelos estavam marcados pela geada do tempo. Sobre a lareira, uma fotografia do meu falecido marido ainda permanecia, solene e imponente. Pensar nele despertava um sentimento complexo em meu coração, uma mistura de tristeza e a sensação de um pesado fardo sendo retirado. As pessoas costumam dizer para não falar mal dos mortos, mas as cicatrizes invisíveis deixadas em minha alma por suas surras e repreensões duras nunca desapareceriam. Ele era um homem tirânico e violento, que sempre tratou nosso filho e a mim como sua propriedade privada. O dia em que ele descobriu que tinha câncer terminal foi o mesmo dia em que nosso filho, Juliano, recebeu sua carta de aprovação para uma grande universidade federal. Suprimi todas as minhas mágoas e ressentimentos para cuidar dele até que ele fechasse os olhos pela última vez, não por amor, mas por dever, e para permitir que Juliano se concentrasse nos estudos. No dia em que meu marido morreu, não derramei uma única lágrima. Senti apenas o peso em meus ombros subitamente ficar mais leve. Daquele dia em diante, meu filho e eu tínhamos apenas um ao outro. Derramei todo o meu amor e energia em criá-lo, aceitando trabalhos extras além das aulas para apoiar sua educação. Desde pequeno, Juliano era brilhante e decidido, mas também tinha um temperamento explosivo, talvez um traço herdado do pai. Sempre que o via franzir a testa e gritar, um medo invisível invadia meu coração. Tentei usar toda a ternura de mãe para corrigi-lo e guiá-lo, esperando suavizar as arestas de sua personalidade. No final, Juliano não me decepcionou. Ele se formou com honras e rapidamente encontrou um bom emprego na capital, sendo eventualmente promovido a gerente regional de uma corporação bem conhecida. Ele se casou com uma moça gentil e bondosa chamada Clara. Finalmente, o pesado fardo em meus ombros foi retirado. Pensei que a partir de então viveria uma vida confortável e despreocupada, cuidando dos meus pés de tomate pela manhã e caminhando com as outras senhoras da cidade à tardinha. Mas a vida raramente segue o planejado. Naquele dia, eu estava ocupada na horta quando o telefone tocou. Era Juliano. Oi, mãe, o que a senhora está fazendo? Sua voz ao telefone, mesmo em um simples cumprimento, sempre carregava uma sutil sensação de pressão. Limpei minhas mãos sujas de terra no avental e ri baixinho. Estou só verificando os tomates. Estão quase prontos para serem colhidos. Aconteceu alguma coisa, filho? Mãe, a Clara e eu conversamos. Quero que a senhora arrume suas coisas. Neste fim de semana, vou dirigir até aí para buscá-la e trazê-la para morar conosco na capital. Eu congelei. O pensamento de deixar este lugar, de deixar a vida tranquila que eu conhecia tão bem, fez meu coração afundar. Ah, melhor não, filho, estou acostumada a viver aqui. Não conheço ninguém lá. Não me sentiria à vontade, e só seria um incômodo para você e sua esposa. Vocês dois têm seus empregos. São tão ocupados. Que incômodo, mãe. O tom de Juliano continha uma ponta de impaciência. É dever de um filho cuidar da mãe. Além disso, e se algo acontecesse com a senhora aí sozinha no interior? Quem ficaria sabendo? Já me decidi então, por favor, não discuta.
Já preparamos um quarto para a senhora. O jeito dele falar "já me decidi" enviou um calafrio pela minha espinha. Era exatamente como meu falecido marido, mas ainda tentei recusar gentilmente. Juliano, querido, sei que você se preocupa comigo, mas estou muito velha para mudar. Não terei amigos lá, sem jardim. Vou morrer de tédio. Como assim sem amigos? A senhora virá conosco. A Clara pode levá-la para passear, levá-la ao shopping. Aqui vou deixar a senhora falar com a Clara. Houve um momento de silêncio na linha e, em seguida, uma voz clara e gentil surgiu como uma fonte fresca fluindo através da atmosfera tensa. Mãe, é a Clara. Ah, olá, querida. Suavizei meu tom. Mãe, por favor, venha morar conosco. O apartamento é espaçoso e ficará muito mais animado com a senhora aqui. O Juliano está sempre preocupado com a saúde da senhora. Ele não consegue ficar tranquilo com a senhora morando sozinha. A senhora pode vir para cá. Eu cuidarei da senhora. Podemos conversar. Vai ser tão bom, mãe. A voz de Clara tinha uma persuasão peculiar. Seu calor e bondade tornavam impossível recusar. Eu sabia que essa menina tinha um bom coração, mas ainda podia sentir a submissão em suas palavras. A decisão tinha sido de Juliano, e ela só podia obedecer. Suspirei, ficando em silêncio por um longo momento. Minha mente era um campo de batalha. De um lado estava a liberdade e a paz que eu ansiava depois de tantas tempestades. Do outro estava o dever, meu amor pelo meu filho, e o medo de que, se eu recusasse, Juliano teria um ataque de fúria. Eu tinha pavor da raiva dele. Eu já tinha vivido num inferno de raiva antes, e não queria enfrentar isso novamente. Está bem, então. Finalmente me rendi. Deixe-me arrumar as malas por alguns dias. Ah, maravilha! Meu marido estará aí neste fim de semana para buscar a senhora. A voz de Clara estava cheia de alegria. Depois que desligamos, fiquei parada silenciosamente na minha horta. Nos dias seguintes, comecei a empacotar. Eu não tinha muito. Algumas roupas velhas, um álbum de fotos desbotado e alguns dos meus livros favoritos. Enquanto folheava as páginas do álbum, olhando para as fotos do sorriso brilhante de Juliano quando criança, meu coração amoleceu novamente. Talvez eu estivesse pensando demais. Afinal, ele era meu filho, o menino que criei com minhas próprias mãos. Ele estava me levando para morar com ele por senso de dever, porque estava preocupado comigo. Eu deveria estar feliz. Empacotei as memórias de metade de uma vida e me preparei para uma nova jornada. Despedi-me dos meus vizinhos, os velhos amigos com quem compartilhava conversas matinais e vespertinas. Todos ficaram felizes por mim, dizendo o quanto eu era sortuda por meu filho estar me levando para a cidade grande para ser cuidada na velhice. Eu apenas sorri, um sorriso incompleto. Naquele fim de semana, Juliano encostou num sedã de luxo preto e brilhante. Ver meu filho vestido num terno sob medida, parecendo em tudo um homem de sucesso, fez uma onda de orgulho indescritível me invadir. Ele se movimentava apressado, me ajudando com as coisas, perguntando constantemente se eu estava confortável. Clara tinha vindo com ele, e a atmosfera familiar calorosa varreu temporariamente minhas preocupações. Mãe, olha, comprei algumas coisas para a senhora. Juliano abriu o porta-malas, revelando várias caixas de vitaminas e suplementos caros. Ah, você não devia gastar todo esse dinheiro. Eu não preciso de nada. Eu o repreendi carinhosamente. Não me falta dinheiro, mãe. Só tempo para cuidar da senhora. Só posso trabalhar com a mente tranquila se a senhora estiver morando conosco, disse ele, com o tom sincero. O carro partiu, deixando a pequena cidade, o telhado velho e o jardim familiar para trás. Na estrada larga, os arranha-céus gradualmente se erguiam diante de nós como gigantes. A atmosfera barulhenta e agitada da capital me deixou um pouco atordoada. O apartamento de Juliano e Clara ficava no 18º andar de um edifício residencial de alto padrão. Era muito maior do que eu imaginava, com pisos de madeira reluzentes e móveis luxuosos que denotavam custo e opulência. Juliano me levou a um quarto pequeno, mas bem equipado,
com uma janela com vista para um parque verdejante. Este é o seu quarto. Mandei instalar uma TV e ar-condicionado para a senhora. Se precisar de alguma coisa, é só falar com a Clara. Sinta-se em casa. É maravilhoso, filho. Muito obrigada aos dois. Clara habilmente me ajudou a colocar minhas roupas no armário. Essa menina era sempre assim, constantemente ocupada, sempre com um sorriso gentil no rosto. Mas notei que sempre que Juliano estava por perto, o sorriso dela parecia um pouco forçado, e um lampejo de cautela e timidez cruzava seus olhos. O primeiro jantar foi realizado em uma atmosfera aparentemente calorosa. A refeição era farta, cheia de todos os meus pratos favoritos. Mãe, coma mais. A senhora está muito magra, disse Juliano, colocando um grande pedaço de peixe no meu prato. Eu posso me servir. Coma você. Clara, você não vai servir mais sopa para a mãe? Por que está aí sentada? Ele se virou para a esposa. Sua voz não era alta, mas estava cheia de autoridade. Clara estremeceu e rapidamente serviu um pouco de sopa para mim. Vi a mão dela tremer levemente. Fingi não notar e sorri para ela. Obrigada, querida. A sopa está deliciosa. Durante a refeição, foi principalmente Juliano quem falou. Ele falou sobre o trabalho, sobre grandes projetos, sobre as pressões da concorrência. Ele falava de suas conquistas sem nenhuma modéstia, cheio de autossatisfação. Clara e eu apenas sentávamos e ouvíamos, assentindo ocasionalmente. De repente, percebi que meu filho não era mais o garotinho que precisava da minha proteção. Ele havia se tornado um homem do mundo, um homem com poder, e trouxera esse poder para casa com ele. Naquela noite, deitada na cama macia e desconhecida, revirei-me, incapaz de dormir. Os sons da cidade entravam pela janela, a buzina distante dos carros, o murmúrio fraco das pessoas conversando. Tudo era novo, e tudo me deixava inquieta. Tentei me acalmar. Tudo vai ficar bem. Só preciso de tempo para me adaptar. Durante os primeiros dias no apartamento luxuoso do meu filho, pensei que minhas preocupações tinham sido em vão. A nova vida não era tão opressiva quanto eu imaginara. Pelo contrário, parecia cheia de cuidados sinceros. Pelas manhãs, depois que Juliano saía para o trabalho, Clara frequentemente me acompanhava à feira. Ela não me deixava carregar nada, sempre perguntando: Mãe, o que a senhora tem vontade de comer, eu faço para a senhora. Ela ouvia pacientemente minhas histórias desconexas sobre minha carreira de professora e meus antigos alunos. Ocasionalmente, ela me levava a um grande shopping e comprava algumas roupas novas, apesar das minhas repetidas recusas. Mãe, isso fica tão elegante na senhora. Ela elogiava, com o sorriso gentil e os olhos claros. O Juliano vai ficar tão feliz em ver a senhora vestida assim. Juliano também desempenhava o papel de filho devotado. Todas as noites, quando voltava do trabalho, não importava o quão cansado estivesse, ele passava primeiro no meu quarto para me cumprimentar. Mãe, como a senhora está se sentindo hoje? Precisa que eu compre mais suplementos? Ele me comprou um monitor de pressão arterial digital, me instruindo cuidadosamente. Mãe, a senhora precisa medir 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma à noite. Peça para a Clara anotar neste caderno para que eu possa verificar. Mas essa paz, descobriu-se, era apenas uma fachada fina. Aconteceu numa noite no final do mês, cerca de 2 semanas depois que eu me mudei. A essa altura, a cidade já havia adormecido, com apenas o brilho fraco das luzes da rua filtrando pela moldura da janela. Eu tinha o sono leve de qualquer maneira, muitas vezes me revirando até o meio da noite. Quando o relógio na parede bateu 3 badaladas secas, fui subitamente despertada por um som familiar, mas ocorrendo num horário muito incomum: um jato de água. Era o som de um chuveiro vindo do banheiro principal, aquele logo ao lado do meu quarto. A água correndo com força quebrava o silêncio profundo da noite. Quem estaria tomando banho às 3 da manhã? Agucei os ouvidos, mas não havia outros sons,
Apenas aquele fluxo rítmico e solitário de água. Será que Juliano ou Clara estavam doentes e precisavam se refrescar? Uma pontada de preocupação entrou em meu coração. Quis abrir a porta para verificar, mas tive medo de incomodá-los. O som da água durou cerca de 15 minutos. Depois, parou abruptamente. O apartamento ficou em silêncio novamente. Não consegui voltar a dormir naquela noite. Na manhã seguinte, no café da manhã, tentei agir o mais naturalmente possível. Juliano, disse eu, olhando para o meu filho. Você não estava se sentindo bem ontem à noite? Por volta das 3 da manhã, ouvi alguém tomando banho. Juliano estava lendo o jornal, seus olhos nunca deixando a impressão. Ah, não é nada, mãe, respondeu ele com indiferença. Esse novo projeto tem sido muito estressante. Tenho me sentido ansioso e inquieto. Só levantei para tomar um banho rápido para esfriar a cabeça e conseguir voltar a dormir. A explicação dele parecia razoável, mas naquele momento vi Clara, que trazia uma tigela de mingau da cozinha, congelar por uma fração de segundo. A colher em sua mão quase escorregou. Ela rapidamente recuperou a compostura, colocou o mingau na mesa e sorriu, explicando pelo marido. Sim, mãe, ele tem trabalhado tanto ultimamente. Tem se revirado a noite toda. Por favor, não se preocupe. O momento fugaz de pânico da minha nora não passou despercebido. Como professora com décadas de experiência, eu era sempre sensível a expressões incomuns. Algo não estava certo. Mas não insisti no assunto, apenas terminei meu café da manhã em silêncio. Eu tinha pensado que era algo de uma só vez, mas estava enganada. 2 noites depois, novamente às 3 da manhã em ponto, o som voltou. Era o mesmo som de uma torneira sendo aberta com força, seguido pelo fluxo rítmico e apressado da água. Desta vez, senti um calafrio inexplicável. Tomar banho no meio da noite devido ao estresse era crível uma vez, mas repetir-se exatamente no mesmo horário não era mais coincidência. As noites seguintes foram passadas esperando por aquele som. À medida que as 3 da manhã se aproximavam, meu coração batia forte. Às vezes a água ligava e outras vezes havia um silêncio aterrorizante. Essa anomalia imprevisível tornou-se uma forma de tortura mental para mim. Meu sono ficou fragmentado e eu estava sempre num estado de meia vigília, com os ouvidos atentos a qualquer som. Comecei a prestar mais atenção ao meu filho e à minha nora. Durante o dia, Juliano ia para o trabalho como de costume, agindo normalmente, mas eu podia ver ocasionalmente traços de exaustão e irritabilidade em seus olhos. Ele se irritava mais rápido com pequenas coisas. Tentei sondar gentilmente minha nora. Clara, tem algo errado? Você não parece bem ultimamente. O Juliano fez alguma coisa com você? Ela pulou assustada e rapidamente acenou com as mãos, evitando meu olhar. Não, nada, mãe. Provavelmente só não estou dormindo bem. O Juliano é muito bom para mim. Suas palavras e sua expressão estavam em completa contradição. Eu sabia que ela estava escondendo algo. Um medo vago começou a se formar em minha mente. Um medo conectado a Juliano e aqueles banhos das 3 da manhã. Não aguentei mais e decidi que precisava ter uma conversa franca com meu filho novamente. Escolhi um momento depois que Clara tinha ido se deitar, quando éramos apenas nós dois na sala de estar. Juliano, sente-se. Preciso falar com você, disse eu, batendo gentilmente no sofá ao meu lado. Ele pareceu surpreso com minha seriedade, mas sentou-se. O que foi, mãe? Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Filho, me escute. Sei que você está sob muito estresse no trabalho, mas não pode continuar com esse hábito de tomar banho às 3 da manhã. Eu pesquisei, e essa é a hora da noite em que a energia do corpo está mais baixa e a temperatura é mais fria. Tomar banho nesse horário é muito perigoso. Na melhor das hipóteses, você pode pegar um resfriado, mas também pode ter um derrame ou até sofrer morte súbita cardíaca. Você é jovem,
com um futuro brilhante pela frente. Tem que aprender a cuidar do seu corpo. Falei tudo de um fôlego só, cheia de toda a preocupação de uma mãe. Pensei que ele ouviria, ou pelo menos explicaria com mais detalhes, mas não o fez. O rosto de Juliano escureceu, sua paciência habitual desapareceu, substituída por uma irritação indisfarçável. Mãe, aproveite sua aposentadoria e pare de se intrometer nos meus assuntos. A porta do quarto dele bateu com um estrondo, uma declaração final definitiva que cortou todas as minhas tentativas de demonstrar preocupação. A rejeição fria de Juliano e a porta batendo foram como um balde de água gelada jogado no meu rosto. Daquele dia em diante, a atmosfera na casa ficou pesada como chumbo. Juliano mal falava comigo, evitando meu olhar e me tratando como se eu fosse invisível. Foi nesse momento, quando meu foco mudou dos estranhos sons noturnos, que comecei a prestar mais atenção a outra pessoa nessa tragédia silenciosa. Minha nora, Clara. Uma tarde, estávamos cortando legumes juntas na cozinha. Quando Clara esticou o braço para pegar uma cesta num armário alto, a manga de sua blusa macia deslizou, revelando seu pulso claro. E o que eu vi foi uma mancha roxa e azul misturada com um amarelo fraco, claramente impressa em sua pele delicada. A forma do hematoma era estranha, não como uma batida normal, mas mais como a marca deixada por 5 dedos, agarrando com força imensa. Meu coração falhou uma batida. Um sentimento tão familiar que chegava a ser horrível tomou conta de mim. Rapidamente agarrei a mão dela, minha voz incapaz de esconder meu alarme. Meu Deus, Clara, seu pulso! O que aconteceu com seu pulso? Clara pulou como se tivesse levado um choque, puxando a mão de volta e apressadamente baixando a manga para cobri-lo. Ela estava claramente nervosa, seus olhos correndo ao redor como se procurassem uma saída. Não é nada, mãe, gaguejou ela. Ontem eu estava com pressa e bati acidentalmente na quina da minha mesa. Minha pele é fina, fica roxa facilmente. Ela manteve a cabeça baixa, incapaz de me olhar nos olhos. Uma mentira desajeitada. Eu tinha vivido por quase 70 anos. Como ex-vítima de violência doméstica, eu sabia muito bem a diferença entre um hematoma de uma queda e um hematoma de ser agarrada. As marcas em seu pulso eram a assinatura de uma mão raivosa. Meu coração apertou. A sombra do meu marido abusivo reapareceu de repente diante de mim. Durante seus ataques de fúria, ele agarrava meu braço e me arrastava, deixando exatamente as mesmas marcas. E assim como Clara agora, eu costumava mentir para vizinhos e amigos com desculpas absurdas, como cair da escada ou bater numa porta. A história estava se repetindo da maneira mais cruel, bem diante dos meus olhos, na casa do meu próprio filho. Não consegui me forçar a expor a mentira dela. Eu sabia que, uma vez que uma vítima escolhe se esconder, questionamentos externos só a fazem recuar ainda mais para sua concha de medo. Apenas disse suavemente: "Você precisa ter mais cuidado da próxima vez. Uma mulher deve saber se proteger." Clara apenas murmurou um "tá bom", silencioso, e inventou uma desculpa para ir ao banheiro. Observei suas costas magras e solitárias enquanto ela se afastava, meu coração doendo. Minhas suspeitas cresciam a cada dia que passava. Comecei a ver tudo através de um novo filtro, um filtro de dura realidade. Alguns dias depois, vi outro sinal. Quando ela acordou de manhã, manteve a cabeça baixa, evitando conversa. Quando a chamei, vi que seus olhos estavam vermelhos e inchados, claramente de uma longa noite de choro. "Clara, o que há de errado com seus olhos?" perguntei com preocupação. "Você não dormiu bem?" Desta vez, ela parecia preparada com outra mentira. "Ah, fui à varanda tomar um ar fresco ontem à noite e um mosquito ou algum bicho deve ter picado minha pálpebra. Estava coçando tanto. Eu esfreguei, e é por isso que está inchado." "Mãe, um bicho no 18º andar de um prédio com telas em todas as janelas?" As mentiras estavam se tornando cada vez mais ridículas,
E então, houve o som do chuveiro às 3 da manhã. A memória me levou de volta novamente. Depois de cada surra, depois de cada tormento, meu marido tinha um hábito estranho. Ele ia para o banheiro e se lavava com água fria por um longo tempo, como se tentasse lavar seu pecado, lavar a raiva que acabara de explodir, como se a água pudesse limpá-lo de seus demônios interiores, permitindo-lhe acordar na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido. O som da água do banheiro. Desta vez, não fiquei na cama. Meu coração batia tão violentamente que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Respirei fundo, tentando me acalmar. Gentilmente afastei as cobertas, meus pés pousando no chão frio. Passo a passo, fiz meu caminho em direção ao banheiro sem fazer barulho. Uma vida inteira como professora havia me ensinado paciência e cautela, e eu nunca precisara tanto delas quanto neste momento. O corredor estava um breu, com apenas uma fraca fresta de luz vazando por baixo da porta do banheiro. À medida que me aproximava, ouvia mais do que apenas a água. Ouvi um suspiro reprimido, um gemido fraco e o sussurro baixo, frio e ameaçador do meu filho. Você se atreve a me responder de novo? Hã? Meus pés pareciam pregados no chão. Cheguei à porta do banheiro e, por alguma cruel reviravolta do destino, ela não estava totalmente fechada. Uma pequena fresta permanecia, larga o suficiente para eu ver lá dentro. Tremendo, apoiei-me na parede e lentamente levei meu olho à fresta. A cena lá dentro invadiu minha visão. Meu corpo inteiro ficou rígido. Minha respiração parou sob a luz branca e dura do banheiro. Meu filho Juliano estava lá de pé. Ele não estava despido. Ainda estava de pijama, mas ensopado até os ossos. E na frente dele, sob o jato forte de água fria do chuveiro, estava Clara. Ela também estava totalmente vestida com seu pijama, encharcada, seus cabelos longos grudados no rosto pálido. Juliano tinha uma mão emaranhada firmemente no cabelo dela, puxando a cabeça dela para trás, forçando-a a suportar a torrente gelada. O rosto dele, o rosto do filho que criei, agora usava a mesma raiva cruel e fria que eu vira no rosto do meu marido inúmeras vezes. Ele não gritava, apenas segurava a esposa com firmeza e, com a outra mão, dava um tapa forte em sua bochecha pálida. Um estalo agudo ecoou sobre o som da água. Clara balançou, o corpo ficando mole, mas o cabelo ainda estava preso com força. Ela não ousava chorar alto. Apenas um gemido reprimido e desesperado escapava de sua garganta. Seu corpo magro tremia violentamente de frio e de medo. Eu disse: Você vai me responder de novo? Juliano repetiu, a voz espremida entre os dentes cerrados. Meu mundo inteiro desabou. Todas as minhas suspeitas, todos os meus medos vagos, agora haviam se tornado uma realidade crua, aterrorizante e sangrenta bem diante dos meus olhos. Meu primeiro instinto foi invadir, gritar, puxar meu filho para longe, proteger Clara. Mas naquele instante, uma corrente gelada disparou pela minha espinha, travando cada músculo no lugar. A cena diante de mim se borrou, sobrepondo-se a outra memória, uma memória sombria que eu havia enterrado por anos. Eu não via mais Juliano e Clara. Eu via meu marido, com os olhos vermelhos de bebida, agarrando meu cabelo e forçando minha cabeça no tanque de lavar roupas no quintal. Eu ouvia seus xingamentos, sentia a dor lancinante na raiz do meu cabelo, a sensação sufocante da água invadindo meu nariz e boca. Eu sentia a absoluta impotência de lutar em desespero. Aquele terror profundo, ressuscitado depois de mais de uma década, era mais forte que o amor materno, mais poderoso que a razão. Era um reflexo condicionado. Rugia na minha cabeça. Corra! Não faça barulho! Não o provoque ou você será a próxima. Meu corpo obedeceu a esse comando. Minhas pernas não correram para a frente. Em vez disso, instintivamente recuaram, viraram e correram. Corri de volta para o meu quarto num fôlego só, sem ousar olhar para trás. Joguei-me na cama e puxei as cobertas sobre a cabeça como um animal ferido procurando um esconderijo.
Fiquei lá tremendo toda, mordendo o lábio para não gritar. A água no banheiro ainda corria, rítmica e cruel. A trilha sonora da tragédia da minha família, da minha própria covardia. Então as memórias voltaram como uma inundação, incontroláveis. Os anos infernais vivendo com meu marido abusivo passaram diante dos meus olhos. As surras sem motivo só porque uma refeição não estava do agrado dele ou uma palavra foi dita incorretamente. As longas noites em que segurei meu próprio corpo machucado, chorando silenciosamente, apavorada que meu filho no quarto ao lado ouvisse. As manhãs em que tive que cobrir os hematomas no rosto com base antes de ir dar aula, tendo que mentir para meus colegas que tinha caído de bicicleta. Por mais de uma década, vivi assim até o dia em que ele recebeu sua sentença de morte do hospital. No dia em que ele morreu da doença, não chorei. Senti apenas uma sensação de alívio, como se um grande peso tivesse sido retirado. Pensei que estava livre, mas estava errada. O demônio não tinha morrido com meu marido. Havia ressuscitado, possuindo o próprio filho que eu mais amava. Passei a vida inteira tentando corrigi-lo, ensiná-lo a não seguir os passos do pai. Mas no final, o sangue violento ainda corria em suas veias. Eu tinha falhado completa e totalmente. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, não mais contidas. Eu não estava chorando apenas por Clara. Estava chorando pela minha própria vida trágica, pela impotência de uma mãe, por essa realidade cruel. Eu tinha escapado de uma gaiola, apenas para ter indiretamente empurrado outra mulher para uma idêntica, uma gaiola controlada pelo meu próprio filho. Depois de um longo tempo, a água parou. A casa ficou em silêncio novamente, mas esse silêncio era mais aterrorizante que o barulho. Estava denso de culpa e dor não dita. Eu sabia que no quarto ao lado, meu filho provavelmente dormia profundamente após sua limpeza, enquanto minha nora estava deitada sozinha, lambendo suas feridas físicas e espirituais. Fiquei deitada lá. Minhas lágrimas secaram. O medo passou. A dor assentou, deixando apenas uma clareza de gelar os ossos. Eu não podia ficar aqui. Eu não podia mudar meu filho. E eu não tinha coragem de confrontá-lo, de salvar Clara. Eu tinha lutado contra aquele demônio uma vez na vida, e ele tinha drenado todas as minhas forças. Eu não conseguia lutar contra ele de novo. Ficar aqui, eu lentamente definharia em culpa e medo. Minha única escolha, a única saída para o resto da minha vida, não era este apartamento luxuoso, mas outro lugar, um lugar onde eu pudesse encontrar paz, mesmo que fosse uma paz solitária. No dia seguinte, eu tinha que partir. Silenciosa e decisivamente, a noite de terror deu lugar a uma manhã incomumente clara e pacífica. A luz do sol entrava pela janela, quente e pura, um contraste gritante com a escuridão purulenta em minha alma. Eu não tinha pregado o olho, mas minha mente estava excepcionalmente clara. As lágrimas haviam secado, e o medo e a dor extremos da noite passada pareciam ter sido destilados numa resolução fria e firme. Levantei da cama, fui ao banheiro e me olhei no espelho. Diante de mim estava uma mulher de 65 anos, de cabelos brancos, olhos fundos, rugas marcadas pela tristeza, mas naqueles olhos não havia mais submissão ou medo. Era o olhar de uma pessoa que havia atingido as profundezas do desespero e encontrado o único caminho para a sobrevivência. Preparei calmamente meu último café da manhã aqui. A mesa de jantar estava posta como de costume, mas a atmosfera estava sufocantemente tensa. Comi em silêncio, devagar e deliberadamente. Então comecei a falar com meus dois filhos. Juliano, Clara, comecei, minha voz não tremendo nem um pouco. Tenho algo a dizer. Juliano parecia um tanto impaciente. O que é, mãe? Fale. Olhei diretamente nos olhos do meu filho. Depois me virei para minha nora, que olhava para o prato, e disse cada palavra claramente.
Pensei sobre isso a noite toda e decidi que vou me mudar para um residencial sênior. Ambos ficaram atordoados. Juliano foi o primeiro a reagir, sua fachada calma se estilhaçando. Ele praticamente gritou: A senhora o quê? Um asilo? Por quê? Seu filho está bem aqui. A senhora não precisa de nada nesta casa enorme e quer se mudar para lá? Quer que as pessoas falem mal de mim pelas costas? Eu não aprovo. A objeção dele, eu sabia, não vinha do amor, mas do orgulho e do egoísmo. Ele tinha medo da opinião pública, medo de manchar sua imagem de filho bem-sucedido e devotado. Clara também olhou para cima bruscamente, seus olhos arregalados cheios de pânico e um toque de súplica desesperada. Ela gaguejou. Mãe, mãe, nós fizemos algo errado para deixar a senhora infeliz? Por favor, não vá, mãe. Fique aqui conosco. Não é culpa de vocês. Este lugar é maravilhoso. Mas percebi que a vida na cidade grande simplesmente não é para mim. Quero que vocês também tenham sua privacidade. Recém-casados precisam de sua própria vida e é inconveniente eu estar aqui. Fiz uma pausa, depois continuei, pintando um quadro falso e brilhante. Além disso, andei pesquisando. Os residenciais para idosos hoje em dia são muito bons, como pequenos resorts. Há muitos amigos da minha idade, clubes do livro, xadrez e jardins que posso cuidar. Acho que serei mais feliz com esse tipo de vida. É mais adequado para uma velha como eu. Juliano continuou a objetar veementemente, mas seus argumentos apenas circulavam em torno de perder a face e ser visto como irresponsável. Apenas ouvi em silêncio, deixando-o descarregar sua raiva. Quando ele terminou, olhei para ele, meu tom resoluto. Já me decidi. Esta é a minha vida e quero passar meus últimos anos do meu jeito. Não precisa dizer mais nada. A determinação inabalável em meus olhos pareceu pegar Juliano de surpresa. Ele estava acostumado a dar ordens, a impor sua vontade, mas hoje tinha batido num muro sólido. Ele olhou para mim, depois para Clara, e finalmente caiu num silêncio carrancudo. Clara começou a chorar, lágrimas riscando sua maquiagem. Mãe. Estendi a mão e gentilmente peguei sua mão fria. Chiu, criança, não chore. Você pode vir me visitar nos fins de semana. Isso será o suficiente para mim. Naquela manhã, fiz minhas próprias malas. Eram apenas algumas roupas e livros, o mesmo de quando cheguei. Juliano já havia ligado e arranjado um quarto num residencial sênior de alto padrão nos arredores da cidade, talvez para aliviar sua própria culpa e salvar as aparências. Enquanto caminhava até a porta com minha mala, dei uma última olhada no apartamento, um lugar de luxo e beleza, mas tão frio e cheio de dor. Olhei para meu filho, a criança em quem depositei todas as minhas esperanças, agora apenas uma casca com uma alma corrompida, o que me encheu de uma tristeza profunda e incognoscível. Olhei para minha nora, frágil e pálida, escondida perto da porta, com os olhos cheios de desespero. A vida no residencial sênior era tão pacífica que parecia quase irreal. Não havia palavras duras, nem portas batendo, e o mais importante, nenhum som de chuveiro correndo às 3 da manhã. Cada dia passava num ritmo previsível. Exercícios matinais, café da manhã com novos amigos, leitura na biblioteca e caminhadas à tarde no jardim ensolarado. Eu havia encontrado a segurança física que buscava, mas minha alma não estava em paz. Sempre que fechava os olhos à noite, a imagem do cabelo encharcado de Clara, seu rosto pálido e seus olhos desesperados passava pela minha mente, me atormentando. O som agudo da mão do meu filho batendo no rosto da esposa ainda ecoava em meus ouvidos. A paz que encontrei aqui foi comprada com o sofrimento da minha nora, o que transformou este lugar numa prisão de culpa. Eu tinha me salvado, mas tinha abandonado outra alma que estava afundando lentamente no inferno. Uma tarde, enquanto eu estava sentada calmamente num banco de pedra no jardim, uma voz familiar chamou.
Com licença, você é a Eliana? A professora de inglês? Olhei para cima e imediatamente reconheci Margarida, uma ex-colega minha que havia se aposentado alguns anos antes de mim. Ela não tinha mudado muito, ainda com o mesmo sorriso caloroso e olhos brilhantes. Esse reencontro inesperado aliviou um pouco minha solidão. Perguntamos ansiosamente sobre a saúde uma da outra, falamos sobre nossos filhos e relembramos os velhos tempos. Nesse momento, uma jovem com um rosto delicado, mas uma profunda tristeza nos olhos, aproximou-se. Mãe, trouxe frutas para a senhora. Esta é minha filha, Lia, apresentou Margarida. Lia, diga olá para a dona Eliana. Olhando para Lia por um momento, vi um reflexo de Clara nela. A mesma postura submissa, o mesmo sorriso forçado tentando esconder uma exaustão interior. Depois que Lia disse olá e saiu, Margarida suspirou, observando as costas da filha se afastando com um olhar de angústia. Vendo minha expressão, Margarida pareceu adivinhar algo. Eliana, você parece estar com a cabeça cheia. Mesmo aqui, você não consegue encontrar paz, não é? As palavras dela foram como uma chave destrancando as comportas emocionais que eu mantinha firmemente fechadas. Culpa, medo e um senso de pecado saíram jorrando. Contei tudo a ela, sem esconder nada. Contei sobre meu filho bem-sucedido, mas brutal, minha pobre nora, a cena horrível atrás da porta do banheiro e minha própria covardia. Margarida apenas ouviu em silêncio. Quando terminei, não havia culpa em seus olhos, apenas compaixão, enquanto ela pegava minha mão e a acariciava gentilmente. Você passou por muita coisa, disse ela, com a voz cheia de simpatia. Ouvir sua história me lembra o que aconteceu com minha Lia. Então ela começou a me contar a história da filha. Lia também estivera num casamento abusivo. O marido era um homem educado, aparentemente gentil, mas era um monstro na intimidade. No começo, eu era tão sem noção quanto você, disse minha amiga Margarida, balançando a cabeça com pesar. Eu costumava dizer a ela: Filha, como esposa, você tem que ter paciência com seu marido. É assim que se mantém uma família unida. Pensei que a paciência dela o mudaria, mas eu estava errada, terrivelmente errada. Ela explicou que a submissão de Lia só tornou o genro mais agressivo, progredindo do abuso verbal para empurrões, e em seguida, para espancamentos completos. Um dia, a voz de Margarida falhou. Ela chegou em casa com um olho roxo, mas o que me congelou não foi o hematoma. Foram os olhos dela. Os olhos dela, minha amiga. Não estavam mais tristes, não sentiam mais dor. Estavam vazios. Eram os olhos de alguém cujo espírito tinha morrido. Naquele momento, soube que não podia continuar errada. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Chorei e pedi perdão à minha filha. Disse a ela que tinha que se divorciar, que tinha que escapar daquele inferno, custasse o que custasse. O divórcio de Lia foi incrivelmente difícil. O marido a ameaçava constantemente, a aterrorizava emocionalmente, dizendo que arruinaria a reputação da família se ela o deixasse. Mas desta vez, com a mãe ao seu lado, Lia encontrou sua força. Juntas, contrataram um advogado, reuniram provas e travaram uma batalha judicial extenuante. No final, Lia estava livre. Depois de ouvir a história de Margarida, eu só conseguia ficar sentada em silêncio. Os paralelos entre Lia e Clara eram dolorosamente semelhantes. Margarida me olhou diretamente nos olhos, sua voz tanto simpática quanto poderosamente motivadora. Eliana, sua nora provavelmente está no mesmo lugar em que minha filha estava. Mesmo que você seja a mãe dele, aquela que o carregou por 9 meses, sua nora é filha de outra pessoa. Ela foi amada e estimada por seus próprios pais. Imagine como os corações deles se partiriam se soubessem que seu filho está abusando dela assim. Que pai no mundo não sofre pelo próprio filho? Cada palavra de Margarida era como uma faca em meu coração. Eu sei, Margarida. Eu sei de tudo isso, engasguei.
Mas talvez por causa do meu próprio passado, porque eu mesma passei por isso, ficou uma cicatriz tão profunda. Ainda tenho tanto medo. O pesadelo ainda é tão vívido como se tivesse acontecido ontem. Eu entendo. Margarida apertou minha mão com mais força. E é exatamente porque você conhece essa dor melhor do que ninguém que não pode deixar isso continuar. Ela olhou para mim, o olhar sério. Então, como mãe de um filho que está abusando da esposa, e como uma mulher que já foi vítima, se você não consegue mais persuadir seu filho, então deve ajudar sua nora. Ajude-a a escapar desse casamento infernal. Ajude-a a sair. As palavras de Margarida ecoaram em minha mente. Eu tinha fugido para encontrar minha própria paz. Mas a verdadeira paz não é a segurança de se esconder numa concha. É a paz da alma. E minha alma nunca estaria em paz se eu soubesse que tinha abandonado alguém que precisava de ajuda. Eu estava errada. Pensei que era impotente. Eu não podia confrontar meu filho de frente, mas podia ser aliada de Clara, uma fonte silenciosa de apoio. Eu não tinha força para lutar, mas podia colocar a arma na mão dela e mostrar o caminho. Uma nova decisão, muito mais poderosa do que a decisão de partir, formou-se em meu coração. Olhei para Margarida e assenti resolutamente. Obrigada. Sei o que tenho que fazer. Depois de conversar com Margarida, foi como se eu tivesse acordado de um sonho. Nos dias seguintes, planejei minha estratégia, considerando o conselho que um advogado me dera. Meu coração não estava mais pesado de covardia, mas cheio de uma determinação calma, esperando o momento certo. E esse momento chegou antes do que eu esperava. Uma semana depois que me mudei para o residencial sênior, Clara veio me visitar. Ela carregava uma grande cesta de frutas caras, o rosto ainda com aquele sorriso gentil, porém forçado. Mãe, disse ela, com a voz tingida de desculpas. Sinto muito que as coisas estejam tão corridas em casa. Esta é a primeira chance que tive de vir ver a senhora. Olhei para minha nora. Ela tentava esconder o cansaço com maquiagem, mas a exaustão em seus olhos era inconfundível. À medida que ela se aproximava na luz do dia, pude ver claramente um leve hematoma amarelado e azulado perto da linha do cabelo. Meu coração se apertou. Meu filho tinha feito de novo. Levei-a para o banco de pedra no jardim, onde tinha falado com Margarida. Deixei-a falar sobre coisas triviais de casa, ouvindo pacientemente, mas sabia que não podia esperar mais. Quando a conversa dela diminuiu, respirei fundo, olhei-a diretamente nos olhos e disse, com a voz não dura, mas cheia de tristeza infinita: Clara, o hematoma na sua testa? Você bateu em alguma coisa de novo? Clara estremeceu instintivamente, levando a mão para tocar a testa. O pânico em seu rosto era palpável. Não, não, eu. Não a deixei inventar outra mentira. Peguei suas mãos frias e finas nas minhas. Não minta mais para mim, Clara. Eu sei de tudo. Os olhos de Clara se arregalaram em choque e descrença. Mãe, o que a senhora está dizendo? O que a senhora sabe? A noite em que decidi ir embora, disse eu lentamente. Cada palavra uma martelada. Eu vi no banheiro. Eu vi tudo. O rosto de Clara ficou branco como papel. Ela começou a tremer. Mas então, como um reflexo condicionado profundamente enraizado, correu para negar. Não, não é isso. Mãe, a senhora deve ter visto errado. A senhora deve ter. O Juliano. Ele só tem o pavio curto. Ele fica assim quando está estressado com o trabalho. Mas ele me ama e ama o bebê. Não pense tão mal dele. Ele também sofre, mãe. Ela chorava enquanto falava. Suas palavras defendendo o agressor soavam tão lamentáveis. Olhando para ela, vi a mim mesma 30 anos atrás. Não a interrompi, apenas deixei que terminasse. Quando sua fraca defesa diminuiu, puxei-a para perto e envolvi seus ombros magros com meus braços. Pare de mentir para mim e pare de mentir para si mesma, minha filha. Minha voz falhou. As coisas que você acabou de dizer, eu as disse para mim mesma por quase 20 anos.
Eu também costumava dizer que os hematomas no meu corpo eram descuido meu. Mas você e eu, nós duas sabemos que essa não é a verdade, não é? Foi essa empatia vinda de uma companheira de sofrimento que estilhaçou completamente a última linha de defesa de Clara. Ela não conseguiu mais segurar. Enterrou a cabeça no meu ombro e começou a soluçar. Não os gemidos reprimidos de antes, mas um choro cru, dilacerante, liberando anos de dor, humilhação e ressentimento acumulados. Apenas a segurei em silêncio, deixando-a chorar tudo. Quando seus soluços finalmente diminuíram para fungadas, ela começou a falar, e a verdade que revelou foi ainda mais horrível do que eu imaginara. Ele. Ele me bate com frequência, mãe, disse ela, a voz num sussurro fino. Sem motivo. Às vezes, só porque a sopa está um pouco salgada demais. Às vezes, só porque ele perdeu um contrato no trabalho. Ele desconta toda a frustração em mim. Ela engoliu um soluço. Ele me humilha, me chama de encostada, de inútil. Ele até me chamou de galinha estéril, dizendo que nossa família teve o maior azar de ter casado comigo. Clara olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e arrependimento. Sabe, mãe, antes de me casar com o Juliano, eu era uma professora respeitada numa escola particular de prestígio. Eu amava meu trabalho, mas naquela época ele me disse uma coisa e eu acreditei. O que ele disse? Ele disse: largue seu emprego, eu cuido de você. Por que uma mulher deveria trabalhar tanto? Fique em casa e seja uma boa esposa e mãe. Eu acreditei na promessa dele. Desisti da minha carreira, dos meus sonhos e me dediquei a esta família. Mas nunca imaginei que eu cuido de você fosse, na verdade, uma sentença de prisão perpétua, me transformando numa dependente sem voz, alguém em quem ele podia pisotear à vontade. Ela tentara muitas vezes voltar a trabalhar para recuperar sua independência, mas toda vez que tocava no assunto, Juliano tinha um ataque de fúria, batia nela, trancava-a em casa e quebrava seu celular. Ela estava completamente isolada. Então por quê? Por que você não se divorciou dele? Fiz a pergunta para a qual já sabia a resposta. Clara balançou a cabeça em desespero. Pensei nisso tantas vezes, mãe, mas ele não permite. Ele me ameaçou. Disse que se eu ousasse tocar no assunto, faria da minha vida e da minha família um inferno. Disse que, como não trabalho há anos e não tenho renda, não tenho nada. Se nos divorciássemos, eu sairia sem nada e o tribunal nunca ficaria do meu lado. Disse que eu viveria uma vida miserável e nunca me reergueria. Ouvindo isso, apertei a mão dela com força. A crueldade e astúcia do meu filho haviam superado em muito as do pai. Ele não era apenas um agressor físico, mas psicológico, usando todos os meios para prender, controlar e destruir gradualmente a vida da esposa. Esperei Clara terminar de chorar e a ajudei a secar as lágrimas. Olhei-a diretamente nos olhos, minha voz não mais a de uma sogra, mas de uma aliada. Não tenha medo, filha. Eu estou aqui. Não vou deixar você sozinha naquele inferno. Você não está sozinha. Continuei, meu tom incrivelmente firme. E você não vai sair sem nada. Clara olhou para mim, os olhos ainda nublados de dúvida e medo. Foi então que revelei meu plano. Já falei com um advogado. Essas poucas palavras foram como uma injeção de adrenalina, fazendo um lampejo de luz aparecer nos olhos vazios de Clara. Pela primeira vez em muito tempo, vi um brilho de esperança. Vamos lutar contra isso juntas, disse eu, calma e inteligentemente. Meu filho transformou você numa vítima. Agora vamos usar isso para construir o caso contra ele. Vendo minha nora desabar em meus braços, seu corpo magro tremendo com soluços reprimidos, compreendi verdadeiramente minha própria fraqueza. Eu tinha pensado em mim mesma como uma vítima com o direito de fugir e buscar a paz. Mas estava errada. Quando testemunhei a mesma tragédia destruindo outra vida, meu silêncio foi cumplicidade. Minha partida não foi libertação, mas um abandono cruel. Sinto muito, Clara, sussurrei.
minha voz embargada de emoção. Eu deveria ter percebido antes. Deveria ter sido mais forte. Não apenas por mim, mas por você. Clara balançou a cabeça, mas não disse nada. Apenas se agarrou à minha manga como uma criança que encontrara sua única tábua de salvação. Eu sabia que desculpas eram insignificantes agora. O que essa menina precisava não era simpatia, mas uma saída, um plano concreto. Esperei que ela se acalmasse. E então, palavra por palavra, com uma resolução que nunca sentira antes, disse: Filha, me escute. Essa batalha não será fácil, mas você não está sozinha. A partir deste momento, estarei do seu lado e irei com você até o fim. Vamos fazê-lo pagar por tudo o que fez. Foi a primeira vez que me referi ao meu filho tão friamente como ele. Em meu coração, Juliano não era mais meu filho amado, mas um criminoso que precisava ser levado à justiça. Mas estou com tanto medo, mãe, sussurrou Clara. Ele nunca vai me deixar ir. Isso é porque antes você estava sozinha, disse eu com certeza. Agora você tem a mim e, mais importante, temos a lei. Fui ver o Dr. Luiz. Ao mencionar o nome do Dr. Luiz, os olhos de Clara se arregalaram de surpresa. O Dr. Luiz é um antigo colega de classe meu, um homem muito íntegro e o melhor advogado de divórcios desta cidade. Ele me deu um plano. Agora vamos repassá-lo juntas. Você deve permanecer completamente calma e fazer exatamente o que eu disser. Entendeu? E assim, num canto tranquilo do jardim do residencial, duas mulheres, uma velha e uma jovem, ambas vítimas de violência doméstica, tramaram seu contra-ataque. De acordo com o Dr. Luiz, a coisa mais importante agora é reunir provas, expliquei. Sua palavra no tribunal pode ser negada, mas provas não podem. Entende? Provas? Primeiro, a partir de agora, sempre que ele abusar verbalmente ou ameaçar você, dê um jeito de gravar secretamente no seu celular. Apenas mantenha o celular no bolso com o aplicativo de gravação já rodando. Segundo, toda vez que ele colocar a mão em você, mesmo que seja apenas um tapa ou um pequeno hematoma, você deve ir imediatamente ao banheiro, trancar a porta e tirar uma foto do ferimento. Envie essas fotos para um endereço de e-mail secreto que só você e eu sabemos. Terceiro, comece a escrever um diário. Documente cada palavra e ação abusiva todos os dias. E, finalmente, e isso é muito importante, tente encontrar e fotografar todos os documentos relacionados às finanças e renda dele: contratos de trabalho, extratos bancários, escrituras de propriedade, qualquer coisa que encontrar. Isso é para combater a ameaça dele de deixá-la sem nada. O rosto de Clara ficou pálido. E se ele descobrir? Eu sei que é perigoso, disse eu. Mas a liberdade nunca é de graça. Você tem que ser corajosa. Só desta vez. Minhas palavras pareceram tocar um acorde profundo dentro dela. Ela assentiu, sua expressão mudando do medo para a determinação. Há um último passo, disse eu. Depois de termos provas suficientes, você deve ser a única a pedir formalmente o divórcio. Clara tremeu. Ele vai me matar. Ele vai enlouquecer. Eu sei, mas é aí que ele tem mais probabilidade de revelar sua verdadeira natureza monstruosa. Você não precisa confrontá-lo, só precisa dizer as palavras e depois fazer o que for preciso para sair daquela casa imediatamente. Corra para a casa de um amigo ou pegue um táxi direto para cá. O Dr. Luiz e eu cuidaremos do resto. Usaremos a raiva dele contra ele no tribunal. Naquela tarde, quando Clara partiu, ela ainda parecia com medo, mas não estava mais desesperada. Havia propósito em seus passos, um plano em seus olhos. Ela estava se transformando de uma vítima passiva numa guerreira relutante, retornando à cova dos leões para reunir armas para a batalha final de sua vida. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Vivi num estado de ansiedade constante. Meu celular sempre na mão. Cada e-mail da conta secreta de Clara fazia meu coração apertar. Uma foto de um braço machucado,
Um arquivo de áudio de Juliano gritando os insultos mais vis para a esposa. Uma breve entrada no diário. Ele me bateu de novo hoje porque quebrei uma tigela sem querer. Cada prova era uma faca no meu coração. Mas também era um tijolo pavimentando a estrada para a liberdade da minha nora. Encaminhei tudo para o Dr. Luiz. Ele disse que já tínhamos mais do que o suficiente para ganhar o caso. Só precisávamos de uma última coisa: que Clara pedisse oficialmente o divórcio para acender o pavio final. Depois de quase 2 semanas reunindo provas, o dia finalmente chegou. De manhã, recebi uma mensagem de texto de Clara. Mãe, vou contar a ele hoje à noite. Naquele dia, não consegui ficar parada. Rezei pela segurança dela. À noite, meu coração parecia que ia sair pela boca. Encarei meu telefone, esperando. Por volta das 10 da noite, meu telefone tocou. Era o número de Clara. Atendi imediatamente. Alô, Clara. Como vai, mãe? A voz do outro lado estava trêmula e frenética. Eu. Eu contei a ele. O que ele fez? Ele fez alguma coisa com você? Ele. Ele. As palavras de Clara foram cortadas por um grito, seguido pelo rugido furioso de Juliano. Para quem você pensa que está ligando? Me dá esse telefone! Então veio o som de algo quebrando e a linha ficou muda. Clara! Clara! Gritei desesperadamente ao telefone, mas fui recebida apenas por um tom frio e morto. Minhas mãos e pés ficaram dormentes. Suor frio escorria pelas minhas costas. Eu sabia que algo tinha acontecido. Liguei de novo, dezenas de vezes, mas ninguém atendeu. Imaginei a cena horrível se desenrolando naquele apartamento. A cena que eu testemunhara uma vez antes. Meu filho, o monstro em pele humana, estava torturando a esposa. Cerca de meia hora depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era do número de Juliano. Atendi com a mão trêmula. Alô, mãe? A voz do outro lado era gelada, cheia de raiva e ameaça. O que a senhora andou dizendo a ela? Quem lhe deu o direito de incitar minha esposa a causar problemas? Está tentando destruir minha família? Juliano, o que você está fazendo? Você não pode machucar a Clara. Ele soltou uma risada fria. Machucá-la? Só estou ensinando uma lição à minha esposa. Dei a ela uma lição que ela nunca vai esquecer. Vamos ver se ela ousa mencionar divórcio de novo. Então a voz dele tornou-se cruel. E a senhora? A senhora me escute. A partir de hoje, não vou deixar ela dar um passo fora desta casa e ela nunca mais vai ver a senhora. Fique aí nesse asilo. Com isso, ele desligou. Fiquei atordoada. O plano havia falhado no passo mais crítico. Clara não só não escapara, como fora brutalmente espancada e agora estava sendo mantida em cativeiro. Todo o contato foi cortado. Ela estava em perigo mortal. Entrei em pânico real. Disquei imediatamente o número do Dr. Luiz. Dr. Luiz! Dr. Luiz! Aconteceu uma coisa. Minha voz tremia. Meu filho, ele descobriu. Ele bateu na menina e a trancou no quarto. Temos que fazer alguma coisa. Temos que tirá-la de lá agora. A luta pela liberdade de Clara entrara em sua fase mais difícil e perigosa. Não era mais uma batalha legal no papel, mas uma missão de resgate da vida real. Após aquele telefonema aterrorizante com Juliano, o Dr. Luiz e eu tomamos medidas imediatas. Nós o denunciamos à polícia por violência doméstica e cárcere privado. Com a intervenção oficial, meu filho foi forçado a abrir a porta e resgataram uma Clara aterrorizada, com o corpo coberto de hematomas recentes. Ela foi levada ao hospital para documentar os ferimentos, e o Dr. Luiz providenciou para que ela ficasse num local seguro e temporário. O plano foi exposto. A guerra saíra das sombras para o campo aberto. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que Juliano viesse me procurar. Dito e feito, 2 dias depois,
ele apareceu no residencial sênior. Ele havia perdido sua postura calma e composta habitual, embora ainda estivesse vestido num terno caro. Seu rosto estava abatido e seus olhos injetados de raiva e falta de sono. Parecia um animal encurralado. Ele veio tempestuosamente até mim, enquanto eu lia no jardim, nem se importando com um cumprimento, a voz pingando acusação. Mãe, o que a senhora está fazendo? A senhora é velha assim e ainda quer causar confusão? A felicidade da minha família. Minha felicidade. Como pôde ter coragem de destruí-la com as próprias mãos? Fechei meu livro calmamente e o coloquei de lado. O medo dentro de mim se fora, substituído por uma fria decepção. Felicidade? Olhei-o diretamente nos olhos. Você chama o inferno que criou para Clara de felicidade? Você chama seus punhos e seus insultos de felicidade? Não ouse usar essa palavra. Você não a merece. Isso é assunto particular da minha família, rugiu ele, fazendo com que algumas pessoas próximas se virassem e olhassem. Eu estava ensinando uma lição à minha esposa. Você tem que manter a mulher no lugar dela, ou ela sai do controle e pisa em você. A senhora é mulher. Deveria ter entendido e ensinado sua nora o lugar dela. Em vez disso, a senhora a incitou a criar problemas. Ouvindo aquelas palavras, soube que meu filho não tinha salvação. A ideologia tóxica e misógina do pai tinha se infiltrado profundamente em seus ossos, tornando-se ainda mais